Americans, you are global food being led shortages, somewhere. the collapsing Reality supply chains, manufactured we by have a code solution. that you will never read in Insects, systems that a you never sustainable, wrote. equitable, and nutritious source of protein for a This fraction of the isn't carbon just footprint of livestock. it is a We structural can finally put an end to the erosion of wasteful and cruel practice of self-identity. meat eating for Our protein. instincts So to let's start turn to this tell crisis our into an beliefs opportunity soften into to bring equality silence, to and our it's food. not done through force. First, you feel Sim, tu leste bem. Tu não podes salvar o mundo. Uma coisa que eu vejo com cada vez mais frequência são pessoas que querem salvar o mundo. Manifestações contra situações que se passam em outros países, tragédias que acontecem em outros países. E claro que isto é tudo muito nobre e não venho aqui dizer que não devíamos fazê-lo, mas a questão é, a maioria das pessoas que protesta e luta para tentar ajudar outros países e situações em que outros países estão, não fazem o mesmo pelo seu próprio país. As mesmas pessoas que querem ajudar pessoas em situações difíceis noutros países, não fazem o mesmo pelas pessoas no seu próprio país. Porquê é que eu digo que tu não podes salvar o mundo? Porque a verdade é que tu ainda nem sequer te salvaste a ti próprio. Salvar pode ser uma palavra utilizada aqui com um bocado de força e ênfase, por isso eu vou utilizar outra palavra. Ajudar. Tu queres ajudar os outros, tu queres ajudar o mundo inteiro, mas tu não te ajudas a ti próprio. Tu estás constantemente a ser bombardeado com aquilo que se passa à tua volta, com aquilo que se passa longe, longe, longe de ti, noutros continentes, e tu focas-te tanto nisso que tu nem sequer reparas naquilo que está mesmo à tua frente. Não vês o estado em que está o espaço que tu habitas, não vês o estado em que estão as tuas relações com os teus amigos ou com a tua família, ou até mesmo com o teu parceiro amoroso. Não vês o estado em que está a rua à porta da tua casa quando sais, não vês o estado em que está a cidade que tu habitas, o país onde tu moras, e no entanto, tu estás preocupado com aquilo que se passa noutro continente, num país distante. Estás preocupado com a situação política de país X ou Y, mas o que é certo é que nada disso importa, porque tu não vais ser capaz de fazer uma mudança ativa e positiva em nenhum desses departamentos enquanto não fizeres uma mudança ativa na tua própria vida. E eu podia estar só aqui no meu trono a querer dar-te uma lição de moral, mas eu estou-te a dizer isto porque eu também já estive na tua situação. Eu também já estive numa posição de querer ajudar toda a gente enquanto estava num lugar péssimo, e reparo cada vez mais nisto porque quero fazer do meu trabalho ter um papel ativo em ajudar os outros, e reparei que havia muitos pontos, aliás não havia, ainda há muitos pontos em que eu preciso de trabalhar em mim próprio até poder ajudar os outros sem estar num lugar de arrogância, de eu posso ajudar-te porque eu estou num lugar melhor que tu, eu sei mais que tu, quando isso não é verdade. Agora, há outra coisa que é importante perceber. Eu não estou a dizer isto para te levar a sentir culpa de alguma forma,
porque a realidade é que muitas das coisas que tu podes estar a sentir, ou muitas das coisas que tu possas ter sentido que te levaram a esse lugar onde tu estás agora, de raiva, frustração, um sentimento de injustiça enorme, provavelmente nem sequer vêm de ti, mas sim de um fator externo que te está a levar a sentir esse tipo de coisas. Nem assim há tanto tempo atrás nós vivíamos num mundo em que as pessoas tinham mais clareza mental, as pessoas tinham mais facilidade em tomar decisões para poderem criar as suas vidas, estar num lugar onde elas se sentissem confortáveis. O que é que mudou? O facto de agora sermos constantemente bombardeados com informação que destrói completamente toda a clareza mental que nós possamos ter. As pessoas há 30 anos atrás, talvez, não conheciam o termo doom scroll, não tinham a atenção de uma mosca do lixo, as pessoas não tinham burnouts nem depressões com a mesma frequência com que eu mudo de roupa. E isso não é culpa delas. O que acontece é que nós estamos simplesmente a ser levados para que isso aconteça. Quantas vezes aconteceu de estar sentado à mesa de jantar em família e querer estar a conviver, mas o ambiente estar simplesmente horrível porque a televisão está ligada e as notícias estão a dar e a única coisa que se ouve é tragédias, 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 e de repente é só disso que os teus pais estão a falar e tu queres partilhar sobre aquilo que aconteceu na escola e os teus pais dão tipo zero atenção. A forma como nós agimos define a nossa percepção e a nossa percepção define como agimos. Aquilo que a maioria das pessoas não sabe é que aquilo que nós vemos também é uma forma de ação. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos por escolha própria ou porque fomos apanhados de surpresa por alguma coisa também molda a nossa percepção e condiciona a forma como nós agimos ou condiciona aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Já por várias vezes eu acordei talvez bem disposto ou talvez simplesmente sem saber a quantas andava, como acontece várias vezes antes de eu tomar o meu café. Liguei o telemóvel, o que só de si já é uma péssima coisa para fazer logo de manhã. E a primeira coisa que eu vi foi uma notícia trágica. Posso-vos dar o exemplo mais recente do homem que foi encontrado decapitado em Lisboa. A partir do momento em que tu acordas, tiveste uma noite de sono tranquila ou não, não importa, estás, na teoria, recarregado com energia para começares o teu dia e a primeira coisa que tu vês é algo trágico. Como é que é suposto a tua mente focar-se naquilo que precisa de ser feito ou focar-se nas coisas bonitas, tipo os pássaros que passam ou o som das árvores ou as flores no canteiro na rua? Talvez até seja possível, mas deixa-me dizer-te que torna-se muito, muito mais difícil. Quantas pessoas conheces que simplesmente se banham na tragédia, que devoram tudo o que seja ruim, tenha que ver com a vida delas ou não? Quantas pessoas conheces que estão num ciclo perpétuo de vitimização, de reclamação, tudo é horrível, tudo é ruim,
Porque é que isto só me acontece a mim? Porque é que a minha vida é assim e a dos outros é melhor que a minha? Essas pessoas estão presas num ciclo de ver, agir, ver e repetir. E não percebem que enquanto elas não escolherem olhar para outra coisa que não seja a tragédia, o caos e a destruição, a vida delas não vai mudar. Nós somos seres complexos e completos, ou pelo menos deveríamos ser completos. O que acontece ultimamente, cada vez mais, é que nós começamos a ficar fragmentados. Quando nós estamos fragmentados, nós deixamos de saber quem somos, não sabemos aquilo de que gostamos, aquilo de que não gostamos, não sabemos aquilo que achamos que é correto, aquilo que achamos que é errado. E o que é que acontece quando tu não tens a tua própria noção de realidade? Alguém pode chegar e simplesmente criar uma que tu vais aceitar. A realidade é esta e tu, sem qualquer tipo de pensamento crítico ou a capacidade de discernir o bom do mal, vais dizer: ok, se a realidade é esta, então é nisto que eu tenho de acreditar. Se existe uma identidade qualquer que me diz que é assim que as coisas funcionam e está comprovado por motivos X ou Y, eu não preciso de questionar. Foi comprovado por quem ou como, ou porque é que acontece, ou como é que nós chegamos a esta conclusão. Porque eu ainda não tenho os meus próprios valores, a minha própria realidade, porque eu estou fragmentado, eu não sei quem sou, logo eu não sei o que é real ou o que não é real. Muitas das pessoas que eu conheci durante o meu tempo no ensino artístico tinham todas causas muito nobres pelas que lutavam. Queriam acabar com a pobreza, queriam acabar com a desigualdade ah, nos locais de trabalho, queriam acabar com os ismos todos, com o racismo, com a xenofobia, com o machismo, tudo causas muito boas. E no entanto, nenhuma dessas pessoas, eu inclusive na altura, não sabiam quem eram. Até podiam afirmar de pés juntos e cabeça erguida: eu sei quem sou, eu não tenho dúvidas nenhumas. Mas por trás de portas fechadas não era isso que elas diziam. Era sempre muita confusão, era sempre muitas situações emocionais complexas que por vezes elas nem sequer queriam enfrentar. Quantas das vezes, durante conversas, começávamos a falar sobre alguma situação mais complicada e ouvíamos mas já chega disto, não me apetece falar sobre isto, não quero estar aqui a estragar a vibe. Mas o que é certo é que nós precisamos de passar por essas questões, nós precisamos de enfrentar todos os nossos desequilíbrios, todas as nossas situações mais difíceis para descobrirmos quem somos. Só que, claro que isso não é oportuno para as pessoas que nos querem controlar. Não é oportuno para as pessoas que nos querem entregar numa bandeja de prata a realidade que eles querem que exista. Por isso, cada vez mais caminhamos para um mundo de desorientação, um mundo em que somos conduzidos a lutar por causas que achamos ser as corretas, quando nem sequer sabemos o que é que isso quer dizer, o que é que isso significa. Estamos tão preocupados a ver aquilo que nos põe à frente e deixamos que isso molde a nossa percepção do resto do mundo, que nem por um segundo paramos para pensar
É esta a realidade que eu quero? Existem várias questões que cabem dentro desta caixa, mas eu não vou falar em nenhuma delas em particular e vou deixar que tu chegues às tuas próprias conclusões. Mas eu vou-te perguntar uma coisa. Quantas vezes é que tu já te sentiste perdido? Quantas vezes é que tu já sentiste aquilo que hoje em dia se chama nevoeiro mental? Quantas vezes é que tu já sentiste uma apatia profunda ao olhar para a suposta realidade em que nós estamos? Porque sentes que não vale a pena, que as coisas só vão piorar, que está tudo demasiado difícil para conseguir aguentar ou fazer alguma mudança que realmente importe. Isso acontece justamente porque tu deixas-te levar pela onda de tragédia e coisas ruins que te aparecem aqui. Ficas preso, ficas obcecado, quando menos esperas, estás a fazer scroll pelas redes sociais e começas-te a sentir zangado, frustrado, começas a ser preenchido por medo de tudo aquilo que se passa. E será que sentirias tudo isso se não existisse isto? As emoções que tu sentes são realmente tuas? Ou será que existe algo maior que te está a controlar? A parte boa disto é que não precisa de ser assim. Existe uma forma de sair desse ciclo. Começa por olhar para aquilo que está à tua frente. Começa a perceber quando te perdes no scroll infinito, quando estás preso no mental a pensar em demasia. Quando tu começas a perceber esse tipo de comportamentos, eles começam a perder força. Começa a dar mais importância àquilo que pode parecer banal neste momento. Conecta-te com os teus sentidos. Observa as coisas que tu tens ao teu redor. Olha para elas com atenção. Repara nos detalhes. Percebe quais é que são as sensações que tu sentes quando tocas. Se tem algum cheiro, o som que fazem quando tu mexes nelas. Conecta-te com os teus sentidos. Porque é que isto é importante? Porque tudo aquilo que sai daqui é artificial. Todos os estímulos são artificiais. O som que tu ouves, aquilo que tu vês, as emoções que tu sentes são todas artificiais, são todas programadas. Tudo feito para te manter nesse ciclo vicioso de apatia, nihilismo, sensação de que nada vai dar certo e não há esperança na humanidade. Nós temos muito mais poder nas nossas mãos do que podemos imaginar. Tu tens muito mais poder nas tuas mãos do que aquilo que podes imaginar. Tu não podes salvar o mundo neste momento, porque primeiro precisas de te salvar a ti próprio. Quando tu conseguires fazer isso, nem sequer vais precisar de salvar o mundo, porque ele já não vai precisar de salvação. Se cada um de nós fizer a sua parte, as coisas podem melhorar naturalmente. Nós somos os arquitetos do universo em que vivemos. Por isso, vamos começar a controlar as nossas próprias emoções, os nossos próprios pensamentos, porque são eles que moldam a realidade e não o oposto.